Uhum. Temos a alegria, a honra de receber o amigo Francisco Moacir Assunção Filho, de 58 anos, solteiro, separado, né? Uma filha de 21, jornalista e professor universitário. Ele trabalhou no Estadão, no Diário de São Paulo e no Jornal de Brasília. E atualmente leciona na São Judas em comunicação social, administração de empresas e também, como é que é mesmo? Recursos humanos. Especializou-se em ficha limpa, que é o tema do seu primeiro livro. Depois escreveu sobre a Guerra do Paraguai e, em 2007, escreveu este livro que eu considero original e antológico a respeito do cangaço. Atualmente, o Moacir está trabalhando com Marcelo Felipe Sampaio num documentário que eu já vi alguns cortes e é simplesmente espetacular. Acordo com o Lampião só na boca do professor. É. E aí, Moacir, tudo bem? Desculpe. Tudo bem, e você, caro Neumann? Estamos aí na luta, acompanhando, fazendo esse documentário que você falou, também começando a preparar um outro sobre a Revolução de 24, e estamos aí. É uma luta constante, mas tem produzido bons frutos, né? É, excelente fruto. A, a lei da ficha limpa está sendo emasculada pela canalha que domina o Centrão, e a legislação do Brasil. Enquanto nós Verdade. conversamos, a Câmara está votando um projeto chamado de mini-reforma eleitoral, feito pela Dani Cunha, filha de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha, o cara que deu partida para o impeachment da Dilma e que agora está gozando dos benefícios dados por Dias Toffoli aos condenados da Lava Jato e desafiando a única lei na história do Brasil independente que foi de produção do povo, do cidadão e não da elite dirigente, certo? Então, Verdade. nós dois aqui presentes somos viúvos da ficha limpa, né? É Certo? verdade, viu? É É, terrível o que tem sido feito e não é possível que a gente não consiga brecar isso aí de algum jeito. É um absurdo que esses sujeitos estão fazendo ali. Marcinho, me conta uma coisa. Eu não sou um especialista em cangaço, não sou Federico Pernambucano, não sou um Moacir Assunção, não sou Antônio Amauri. Eu leio desde criança. O primeiro livro que provocou um grande impacto em mim foi o Vingança Não, do padre Chico Pereira da Nóbrega, que foi da Academia Paraibana de Letras, na qual estou na cadeira Augusto dos Anjos, e que eu sou um admirador fervoroso desse livro. Um grande texto, o padre era um grande filósofo, um grande poeta, e era filho do cangaceiro Chico Pereira. E, de fato, o Chico Pereira entrou no cangaço e chegou a ser parceiro de Lampião numa invasão de uma cidade chamada Souza, que é a vizinha cidade de Viraúna, onde eu nasci, mas o Chico Pereira não era o cangaceiro típico. O cangaceiro típico, principalmente os dois protótipos do cangaço, Lampião e por isso, usavam muito a honra da vingança como um pretexto. Mas você mostra de forma categórica, brilhante e definitiva que não foi vingança a motivação nem de Lampião, nem de Cristino, por isso. Como é que você chegou a essa conclusão? Bem, meu caro Neumann, eu só vou discordar que você não é um especialista em cangaço. Você conhece bem, dá para ver que você tem uma grande influência aí sobre o tema que, para nós nordestinos, que você sabe, eu sou pernambucano, é um tema que nos toca direto na pele, assim, do sangue, né? Mas cheguei a essa conclusão depois de muitas pesquisas, né? Inicialmente eu tinha uma visão de Lampião,
né? Naturalmente, o Lampião era um personagem que meu pai contava história, meu avô contava histórias, e a gente via ali como um grande vingador e tal, talvez até como um bandido social em algum momento, como um Robin Hood. Depois você vai começando a pesquisar e você percebe que não, essa história não se sustenta, mesmo a história da vingança, na qual eu cheguei a acreditar também, ela é entremeada de outras coisas. Quer dizer, de repente ele não se vinga. Por isso que me surgiu a ideia de escrever o livro, por perceber uma coisa que eu achei curiosa. O Lampião matou muita gente, o Lampião e o bando mataram muitos, não tem números fechados, mas se fala ele sozinho mais de 100 pessoas, ou ele com um bando, o pequeno bando mais de 100. Mas ele nunca matou os principais inimigos, o Zé Saturnino, que era seu vizinho, e o Zé Lucena, que matou o pai dele, e que depois acabou sendo responsável indireto pela morte dele, já que era o chefe do João Bezerra, que o matou no confronto final em 38, lá em Angico, né? Então você percebe que vingança era alguma coisa meio paralela para ele, era algo alternativo. Na verdade, ele começou a se afeiçoar àquela vida, né? E viu que era uma vida rentável, apesar dos pesares, tal, era uma vida tranquila, ele estava muito bem como bandido começou a gostar dessa vida, tanto que foi um dos mais longevos, junto com o Antônio Silvino, que o precedeu, no cangaço, né? Um dos poucos casos de cangaceiro que ficou 2 décadas no cangaço e sobreviveu esse tempo todo. Quer dizer, não foi só a custa de sua valentia e inteligência que são reconhecidas. Mas em alguns momentos também a gente sabe que, embora não se possa comprovar isso, mas é claro que houve cabalmente, né, não se possa comprovar cabalmente, mas certamente houve episódios de corrupção, de acertos com coronéis, acertos com líderes militares, líderes de volantes, o que permitiu que ele fosse tão longevo, permanecesse tanto tempo no cangaço, né? Outros ficavam 2, 3 anos, cometiam sua vingança e saíam. Chico Pereira mesmo é um caso desses, né? Ele não ficou tanto tempo assim. Eu li o livro do Ataque à Souza, um livro mais recente escrito pelo colega Bismarck, bastante interessante. Inclusive, até eu também, meus antepassados pelo lado materno são paraibanos, né? São de uma região ali da Paraíba que eu até hoje estou para saber exatamente onde era. Mas tem histórias de muito grandes vinganças dentro do cangaço, em que o cangaceiro comete o crime, depois ele se vinga de um policial, de um coronel que o distratou, de alguém ali, imediatamente ele sai daquela vida e se afasta para algum lugar distante, como era, por exemplo, na época, Minas Gerais e Goiás, que era assim, quase o fim do mundo para quem estava no sertão, né? Isso foi o caso de vários cangaceiros, inclusive o primeiro e único chefe do Lampião, o senhor Pereira. O Lampião não, ele prefere ficar ali e permanece todo o tempo, contando com uma certa proteção institucional e também de parte da população, né? Ou pelo menos dos que ele protegia, né? Então era uma situação bastante curiosa, bastante híbrida, digamos assim, né? Ô, Moacir, recentemente eu escrevi um texto para a Fortuna Crítica do livro A Paraíba e Seus Problemas, de José Américo de Almeida, que este ano a edição é centenária, completa 100 anos. E o Zé Américo não era sertanejo, o Zé Américo era brejeiro, mas viajou ao sertão, ele foi promotor exatamente em Souza, promotor público em Souza, e viajava a cavalo, então ele conhecia a realidade do sertão como pouco. E a realidade do sertão era uma realidade muito dura, muito sofrida, que, além do mais, era acrescentada por costumes muito antigos, ancestrais e completamente dissociados da civilização. Por exemplo, as mulheres discriminadas na sociedade urbana eram muito mais discriminadas no sertão. E uma a conclusão que você chega, como por exemplo, você conhece muito bem, você conheceu Dadá, né? A viúva de Curisco, né? Cheguei a conhecê-la, cheguei a falar com ela algumas vezes. A Dadá foi vítima, com 12 anos, né, de um estupro pelo bandido Cristino, o Curisco, e depois o Curisco deixou-a na casa de um parente para ela ser cuidada. Ela foi muito bem cuidada, ficou uma moça jeitosa, o Curisco foi lá e carregou. E a Dadá, eu acho que você concordará comigo, literalmente se apaixonou pelo Curisco. Ela
ela tinha uma característica também, que ela foi a única das mulheres que realmente combateu, né? A Dadá chegou ao ponto de Exatamente. combater, né? Tem até a última cena de Deus e o Diabo, na Terra do Sol, do Glauber Rocha, que Dadá é personagem, em que o coronel Zé Rufino, que matou por isso, gritava: se entrega por isso. Eu não me entrego, não, só me entrego de parabéns na mão. Tal. E Dadá do seu lado. E Dadá foi, inclusive, baleada e ficou aleijada de uma perna, sobreviveu até recentemente. Mas Dadá era o exemplo disso, que ela sofreu um estupro violentíssimo do polícia, mas terminou se apaixonando por ele. E pela vida do cangaço, que era uma vida de riqueza. Né? Então, ninguém pensa nessa. O Lampião transportava, porque não confiava praticamente em ninguém, toda a riqueza que ele roubava, roubando, literalmente, ou então cobrando resgate de sequestro. Não é isso? Exatamente. Quer dizer, temos histórias muito curiosas do cangaço, né? Dadá se apaixona pelo seu estuprador. Até o fim da vida ela foi apaixonada por Curiz. Depois ela luta para reunir as partes do corpo que estavam desconexas, né? Enterrar tudo junto. É uma paixão assim gigantesca, né? Eu lembro de uma cena da Dadá que eu vi num documentário que um grupo de jornalistas tentou entrevistá-la. E aí falaram no nome de alguém, acho que do doutor Estácio de Sá, né? Que teria falado para eles visitá-la, tal. E ela expulsou os jornalistas. Ela era muito brava até o fim da vida, né? A Dadá viveu meses, quase um ano na casa do Amauri, meu grande amigo recentemente falecido, o Amauri Antônio Correia de Araújo, para mim o maior pesquisador do cangaço do Brasil, embora não fosse nordestino, ele era do interior, né? Era de Araraquara. Mas então Dadá tem essas características, né? Diferenciais, né? De ter se apaixonado pelo estuprador e de ter efetivamente combatido, até porque o Corisco perde o movimento dos braços, né? Com uma rajada de metralhadora, ele não consegue empunhar mais armas longas, né? Então a Dadá que atira, e ela era de uma valentia assim sem tamanho, né? Era uma personagem curiosíssima, assim, uma mulher E diferenciada, né? você conta um episódio interessante que ela é xingada, né? Sinônimo É, popular de prostituta. Me respeite que eu sou uma mulher casada, cabra safada. Não foi isso? ela não admitia, né? É uma Era mulher assim, era aquela casada, uma mulher sertaneja, séria, agora é uma mulher séria. é, é casada, né? Casada com o Curisco, mas casada, né? E, e era uma mulher, né? Bravíssima, né? Assim, uma mulher de muita personalidade, né? Muita personalidade forte. E assim, dizem que ela não tinha um relacionamento muito bom com Maria, Maria de Lampião, Maria do Capitão, como chamavam lá, que é a Maria Bonita, Ma- né? No bando, Maria de porque Ideia. Maria de Déa, ela tinha um relacionamento meio difícil. A Maria de Déa se dava muito bem com a Cila. A Cila também eu convivi bastante. A gente A chegou a Cila conversar morou em muitas São Paulo. vezes. Cila A morou em Cila São morou em São Paulo, Paulo, e quando você mora em exatamente. São Paulo. Né? É, eu convivi muito com ela, convivi também bastante com Dona Mocinha, irmã de Lampião, que morreu faz alguns anos, né? Foi a última da família a morrer, era mocinha porque era mais moça, né? E morava ali na Zona Norte, ali no Jardim São Paulo, perto da casa do Amauri, né? Então tem esses personagens do E a cangaço de todos Expedita, os lados, são a interessantíssimos. Expedita e a Vera, que foi Expedita até conheci, parceira convivi sua, com né? ela também. A Vera, que é professora na É, Universidade de Aracaju, sua isso. colega professora. A Vera faz muito É, tempo que a gente não se encontra, mas quando eu travei contato com mais forte com o tema cangaço, que é um tema que eu nem gosto desde a infância, né? Lia os livros de Cordel, etc. Sempre gostei, né? Nunca mais esqueci a primeira vez que eu li A Chegada de Lampião no Inferno. Acho que eu tinha alguma coisa em torno de 12 anos, né? Então, sempre gostei do tema. Mas aí teve um dia que eu, já como jornalista do Diário, eu resolvi entrar fundo nessa história, né? E as duas primeiras pessoas que eu conheci desse universo foram a Vera e o Amaury, no lançamento de um livro que eles escreveram juntos na década de 90. E aí foi quando surgiu a ideia de fazer a primeira viagem ao Nordeste, junto com o jornalista sergipano, Nário Barbosa, quando a gente foi fazer as primeiras matérias, que depois acabaram dando origem ao livro, né? Ao o, livro, porque eu pensei, eu tenho que escrever alguma coisa diferente do que está aí, né? Você já falou da questão da vingança, que você desmascara completamente o Lampião pela sobrevivência do Zé Lucena e do Zé Nazareno lá. Saturnino.
Zé Isso, Zé Saturnino. Saturnino. Então vamos falar um outro mito ainda muito mais enraizado, que é do bandido social. Esse mito é um mito do Partido Comunista Brasileiro, ainda antes de Prestes, quando o Partido Comunista levou para o Partido Comunista que mandava, que era o da União Soviética, Stalin ainda era vivo, a teoria de que no Brasil havia uma guerrilha, que o cangaço era uma guerrilha. Depois houve os na verdade, os desencontros. Conta como é que é a história dos desencontros do Lampião com os comandantes da coluna Prestes, Miguel Costa e Luiz Carlos Prestes. Olha, curioso, eu também tenho uma pequena biografia do Prestes, né? Eu me tornei Você amigo da escreveu, né? Mariana Prestes. Escrevi um livrinho para o ensino médio do Prestes, né? Que é um personagem que eu acho fascinante. O Prestes é um personagem que nasceu fazendo história e morreu fazendo história. A gente gosta dele ou não, mas ele é um personagem interessantíssimo como um personagem histórico, né? Então, o que acontece, né? Lampião recebe a patente de capitão dos batalhões Falsa, patrióticos, falsa, também uma patente falsa, uma falsa, patente que não, de um funcionário do que não dava Ministério nenhum da direito, não era uma um patente. funcionário de última categoria do Ministério da Agricultura, em Juazeiro do Norte, sob as Um bênçãos de simples Patrício. funcionário, o Albuquerque Uchoa, é, que aí tem uma coisa curiosa que quando o Albuquerque dá a patente, ele era pernambucano, né? Ele era chamado em Recife, olha que ele está cercado de generais lá na região militar do Recife, pergunta por que o senhor deu a patente de capitão para um bandido? Aí ele falou assim, muito sinceramente, eu achei a resposta fantástica. Ele falou, porque ele não me pediu de general. Porque se ele me pedisse de general, eu também dava. Você acha que eu vou dizer não? Ao Lampião, com o reforço da presença do padre Cícero ali, do Floro Bartolomeu e tal, então, de maneira alguma, né? É, outro personagem curioso envolvido nessa história é o Arthur Bernardes, que é personagem principal de um outro livro que eu tenho, que é sobre a Revolução de 24, que é o homem que manda efetivamente bombardear São Paulo, um mineiro de Viçosa muito sério, que manda bombardear São Paulo na Revolução Tenentista, na Segunda Revolução, em 1924, que agora no ano que vem completa 100 anos. Né? Mas aí o Lampião recebe aquela patente, armamento, munição, está bem armado, armamento novo, ele agora tem fusível em vez dos rifles papo amarelo de antigamente, muito bem armado. E aí essa patente é para enfrentar a coluna Prestes. Né? Tudo que A o Arthur patente Bernardes e fez, as ele tentou armas. fazer. E as armas. E as armas. Era para isso, dinheiro, munição. E não, a gente Farda. fala da patente de capitão, mas também tinha a patente de tenente, de sargento, outros líderes cangaceiros, outros Os lugares chefes de tenentes dele banda. também receberam patentes, os chefes de banda. Então todo mundo saiu de lá, pelo menos com o título de sargento, né? Alô? Tá vendo aí? Alô? Encontramos com ele, vai ser na espingarda mesmo, né? E aí Lampião diz, ele chega a ter um breve encontro com patrulhas avançadas do Prestes, ali na região de São Miguel, em Alagoas, quase sem confronto, né? E aí ele chega à conclusão que não existe a patente. Aí ele fala uma frase famosa, né? Então a espingarda vai cantar pela cantiga velha, né? Quer dizer, vou continuar como dantes, só que agora mais bem armado, mais Mas municiado, com dinheiro, houve com um, houve um acordo tácito que desmoraliza o Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro transferiu para um bandoleiro a tarefa de extinguir a coluna Prestes, que era de antigos companheiros do Exército. Mas o Lampião, que não era bobo, viu que estava sendo passado de besta, e aí não houve um acordo, mas onde o Prestes passava, o Lampião não passava e vice-versa, né? O que é certo é que nunca se encontraram, né? Por exemplo, o Lampião estava, acho que em Alexandria, no Rio Grande do Norte, quando o Prestes estava em Piancó, um pouco abaixo, no Vale do Piancó, na Paraíba. Então, isso também. Aí o Prestes consegue, inclusive, contando com essa covardia dos comandantes do Exército na época, fugir para a Bolívia, e lá vai para a Argentina, onde é doutrinado por Astroagildo Pereira e vira comunista. Mas antes disso, já o Partido Comunista já fazia a falácia, né, de uma guerrilha que eram bandidos sociais, ao estilo Robin Hood, ao estilo Pancho Villa, e que foi adotada plenamente por um cientista inglês que eu conheci, o Eric Hobsbawm, que escreveu um livro muito ruim chamado Bandidos, que você certamente conhece, defendendo essa tese absurda. Mas ainda tem um livro
escrito de forma mais agradável de ler, do Rui Facó, um jornalista comunista, morreu muito jovem num desastre de avião, mas Cangaceiros e Fanáticos fez muito sucesso na minha adolescência. Mas são livros que pregam uma falácia que veio a calhar para os descendentes de Lampião transformarem o seu ascendente num herói do povo, o que não era nada disso. Pois é, quando se fala isso aí, às vezes eu ouço essa história por aí, eu falo, gente, sejamos muito francos, né? Primeiro, o Lampião recebe a patente para enfrentar um socialista, ainda não era, né? Mas, digamos, para enfrentar um rebelde, um insubmisso naquele momento, né? Depois, ele faz os acordos todos que a gente sabe que ele tem com alguns dos coronéis mais reacionários do Nordeste. Então, você consegue imaginar um líder revolucionário fazendo acordo com gente como o Malta, que foi o avô da Rosane Collor de Mello e dominou vastas extensões de Alagoas, outros grandes coronéis, Coronel Abílio da Bahia, o coronel lá que me foge o nome agora, lá da região da Chapada Diamantina, e tantos outros, né? Quer dizer, então a história não se sustenta, né? Então eu falo para as pessoas, eu falo, bem, gente, olha, é, eu tenho uma formação política de esquerda, eu tenho uma formação política anarquista, na verdade, até nem vamos dizer que seja da extrema esquerda, né? Mas só que não, essa história não se sustenta, ela não, eu não vou contrariar a história, né? Que é a ciência que eu abracei, eu acabei me tornando historiador além de jornalista também, porque depois eu fiz história, uma graduação e fiz o mestrado em história também. Na Então eu PUC de falei, São bom, não, Paulo. Na na PUC de São Paulo. PUC de São Paulo, né? Isso. Falei, essa história não E, se e sustenta, hoje, ela é muito absurda. e você hoje dá aulas na São Judas Tadeu, também é uma universidade. Quer dizer, você é um historiador acadêmico, profissional, Sim, além sim, de eu jornalista. acabo unindo um pouco do jornalista e do historiador, né? Nos meus livros eu faço o possível para que ele tenha o texto do jornalista, mas tenha a verve do historiador, aquela coisa da pesquisa muito aprofundada por trás, né? A gente tenta, claro, a história é só uma aproximação, a gente tenta se aproximar da história, mas ninguém é dono da verdade, né? A gente sempre vai tentando ficar o mais próximo possível do que provavelmente aconteceu. Mas essa história não se sustenta. Aí depois uma parte da inteligência brasileira vai abraçar essa história, porque os carneceiros são fascinantes mesmo, né? Aquela história. Ele, o Lampião ele pega um pouco na nossa questão assim de meio aventureira, né? O Frederico Pernambucano é que faz uma leitura que eu acho muito interessante, o meu amigo Frederico, né? Que é essa coisa do sem lei, sem rei, né? De viver sem aquela coisa do capitalismo, do tempo do capitalismo, sem a coisa da acumulação de capital, etc. Então, o Lampião ele encarna um pouco, e para os nordestinos, como nós, né, ele tem a ver com essa coisa do nordestino indômito, valente, que enfrenta a seca, que enfrenta os inimigos, não sei o quê. E Lampião realmente é um personagem fascinante, né? O Lampião e outros cangaceiros são absolutamente fascinantes. Então essa história acaba colando, né? Mas hoje em E dia, sim, você, certamente a maior parte das pessoas percebe que não existe, né? você, nesse seu excepcional livro, e muito original, um livro que aborda temas originais, nós vamos falar disso já já, você mostra que o Lampião era um gênio estratégico, né? Era um verdadeiro Sim, chefe militar intuitivo, né? Então, ele sim, cometeu um sim. grave erro, que foi o ataque a Mossoró, mas ele reconheceu o erro. Na hora que ele viu Mossoró, tem aquela frase famosa que você reproduz: cangaceiro não invade cidade com duas torres de igreja, Com né? duas torres, né? Duas Ele torres não reconhe... dá. e se mandou, né? Ele reconheceu, morreu um, outro ficou preso lá, mas o bando não foi massacrado como seria se tivesse invadido, né? Pois Mas é. eu conheci pessoalmente o Eric Hobsbawm, que era marxista, e escreveu o livro Bandido. Fiz uma entrevista com ele para o Jornal do Brasil, numa reunião da SBPC que ele veio em Campinas, foi apresentada a ele pelo Zeferino Vaz, o fundador da SBPC, e enfrentei isso com ele, e ele já não tinha assim tanta convicção da questão do bandido social, né? Mas essa teoria ela desmancha no seu relato. Você não precisa dizer uma frase negando o bandido social, né? Você mostra pelas histórias que, ao contrário, que o Lampião era um cara que
fazia. Eu, se eu não me engano, você foi o primeiro autor a registrar, não o primeiro, porque teve um jornalista que o entrevistou e ele falou isso, né? O cangaço como meio de vida. Não é isso? Nossa. Sim, essa é uma teoria que acho bem interessante. Eu acredito que mais gente tenha falado sobre essa temática, né? Mas é interessante, É né? porque Porque, de ele fato, disse isso numa vira entrevista, não foi? Você cita uma entrevista, né, isso. que ele deu? É. Então, quer dizer, assim, a famosa entrevista que o Lampião dá para um médico, me fugiu o nome dele agora, eu estou com problema de esquecer nomes, quando ele está em Juazeiro, ele fala alguma coisa nesse sentido, né? Ele fala, não, que no fundo ele gostaria mesmo de ser um coronel. O grande objetivo da vida dele era se tornar um coronel e ser aceito como tal pelos demais, né? Coisa que ele não obtém, né? No início da vida dele, eles não são exatamente pobres. Eu me lembro de uma vez que a Vera tentou linkar, a Vera Ferreira, né? Linkar o Lampião com o MST, mas não tinha liga nenhuma, porque Os comunistas mesmo o já tinham Lampião. feito isso antes. Eles já tinham feito Então, isso antes. a coisa não pegava. Não, mas o Lampião não era pobre. Eles eram, vamos dizer que eles eram pessoas relativamente bem situadas no interior, né? Ali na região de Serra Talhada. É, Eles eram você tinha almocreves. você publica umas contas bastante animadoras do ponto de vista da fortuna pessoal, né? Que inclusive se reflete muito em Angico quando se diz que Lampião não foi morto por vingança nem por nada, ele foi morto por dinheiro. E você Pois vê é, isso claramente quando você vê o sucesso financeiro dos caçadores de cangaceiro. O principal deles, o Zé Rufino, que é a base, uma entrevista com Paulo Gil Soares, Memória do Cangaço, que é o Zé Rufino, que você vê um fazendeiro riquíssimo, né? Que a origem dele era o seguinte, ele era um sanfoneiro popular, né? então. Não é Pois isso? é. Mas você tem Cobiçado uma... pelo próprio Lampião. O nosso tempo está acabando e eu ainda quero explorar com você um tema que eu achei original seu. Posso estar enganado porque eu não conheço a literatura. Por exemplo, eu publiquei, como editor da Girafa, livros do Frederico Pernambucano, que eu respeito muito também, é um grande especialista. Mas você tem uma observação que eu não tinha visto, e é o seguinte: o Lampião foi um inimigo do progresso e que matava. Eu me lembro que, menino, em 58, meu pai arregimentava trabalhadores rurais para a seca, né? Para construir estradas, seguindo uma trajetória que começa a captar as pessoas nos anos 20. Mas você mostra o seguinte, que ele assassinava operários em frentes de trabalho porque ele era contra a abertura de escravos, a abertura de estradas, as instalação de redes telegráficas, tudo que o progresso poderia impedir que ele progredisse no ramo do negócio dele. É ou não é, Moacir Assunção? Pois é, rapaz. O Lampião, ele era, como a gente comentou, um homem inteligente, ele tinha intuição. Ele sabia que, uma vez instaladas as estradas, viriam os caminhões. Vindo os caminhões, viriam os soldados nos caminhões. Instalada a estrada de ferro, também chegaria mais fácil a polícia para combatê-lo, né? Então, intuitivamente, ele notava. O Lampião, ele até era uma pessoa talvez meio fora do tempo dele. Se ele tivesse nascido 100 anos antes, ele seria um grande herói, porque ele seria um dos caras que combateram os índios lá na revolta dos bárbaros, em todos os grandes acontecimentos do sertão, né? Ele estava deslocado de sua época, né? Então ele percebia intuitivamente que mais progresso traria a repressão. Trazendo a repressão, ele perderia. E aí tem episódios dele matando trabalhadores, né? E as empresas que construíam rodagens solicitando metralhadoras e munição para o governo para se defender dos cangaceiros, né? Quer dizer, ele intuitivamente, como um homem inteligente que ele era, ele sentia que aquilo lá conspirava contra ele. E aí que ele tinha que acabar com essa história. Lampião é um personagem que tem um pé no seiscentismo e um pé no século XX, né? Ele transita nesses dois mundos com facilidade até, né? Nós já estamos mesmo ali, a qualquer hora posso ser interrompido aqui, porque acabou o tempo, mas ainda queria te fazer uma pergunta que não pode escapar, que é o seguinte: qual é a tua expectativa em relação do filme que você fez o roteiro, de Marcelo Felipe Sampaio, Acordo com o Lampião, Só na Boca do Fuzil, e que está em processo de acabamento, né? Pois é, meu caro Neumann, nesse filme aí, eu Conte, e o conte só o que Marcelo. você pode contar. Então, não.
Esse filme conta com putz, grandes personagens, inclusive você, Isabel e tantos outros, os maiores pesquisadores do assunto, descendentes de nazarenos e tudo. A gente conta a história, então, dos únicos inimigos que Lampião efetivamente temia, talvez com exceção do Zé Rufino, que era um inimigo muito temível também, né? Mas aí a gente, esse livro tá em, esse filme, aliás, está em fase de preparação, como você falou, tá para estrear até o fim do ano, possivelmente, Festival Latino-Americano de Cinema. E esse filme, eu tenho certeza que ele vai fazer muito barulho, porque ele vai contar uma história que só é conhecida dentro do meio dos pesquisadores, que é a história dos nazarenos, os inimigos mais ferrenhos de Lampião, que eram amigos de infância, se tornaram inimigos por causa de uma desfeita que ele cometeu contra esse vilarejo, que não tem 2.000 habitantes, é um distrito de floresta, lá perto de Serra Talhada, em Pernambuco, e que ele se arrependeu de enfrentar esses caras, porque os caras deram muito trabalho para ele. Então vai ser uma história muito bonita, eu acho que vai ser bastante surpreendente para a maior parte das pessoas. Eu acho que vai fazer muito sucesso. O que chama Nazarenos é porque eles eram de uma comunidade chamada Nazaré, né? E tem um, Exatamente. me chama muita atenção, porque era um herói de muita bravura, que chegava muito perto, a bravura rima com loucura, né? Chegava muito perto a loucura, e quando o Lampião sabia que ele estava por perto, ele combatia com mais vigor ainda, né? Mas Então, o Marcelo Neto sobreviveu, né? sobreviveu. Pois é, sobreviveu. Tem assim, a gente pode citar ali 5, 6 nazarenos que são fantásticos. O próprio Mané Neto, Davi Jurubeba, que eu tive a oportunidade de conhecer, com 95 anos, desafiou o Lampião para um duelo de punhal, e Lampião não aceitou. O Odilon Flor, outro bravo combatente. Olha, a gente cita 5 ou 6 desses nazarenos que são personagens fantásticos. Cada um deles merecia um filme. A gente vai contar a história, na medida do possível, de todos eles, e vamos contar o que, que é Nazaré. E assim, o curioso é lembrar que não é só Lampião. Nazaré é uma espécie de uma Bacurau da vida real, como eu gosto de dizer. Enfrentou Lampião, enfrentou a Coluna Prestes, enfrentou a Revolução de 30, que eles eram legalistas, e em determinada ocasião a cidade foi cercada pela PM nos anos 30. Um inimigo deles era o comandante da PM, exigiu que eles se desarmassem, entregassem as armas. 100 policiais ali armados com metralhadora. Eles responderam assim: tudo bem, só que vocês têm que vir buscar aqui, a gente não vai entregar. Aí a polícia desistiu, porque falou: esses caras vão lutar e vai ser uma chacina. A gente vai Vai ter ser que uma matar todo chacina mundo. de lado a lado, né? E lá, ela tinha 100 nazarenos prontos para brigar. E eu, que já li muito sobre cangaço, comecei com o Chico Pereira, nunca tinha ouvido falar quer dizer, tinha ouvido falar assim, en passant, de Nazaré e Nazareno, né? Sim. Então, o filme vai fazer essa revelação, que, aliás, já está feita no teu livro, que é de 2007, e cuja leitura eu recomendo muito, muito. É um livro que precisa ser lido, não apenas na questão do cangaço, mas lido para que se entenda a realidade do sertão neste ano de 2023, quando se comemora o centenário da Paraíba e seus problemas, de José Humberto de Almeida, que escreveu um romance sobre cangaço chamado Coiteiros, e é um dos maiores escritores brasileiros da história da literatura brasileira. Eu quero agradecer demais ao Moacir. Nós temos conversa aqui para mais um dia inteiro. Infelizmente, não temos sinal para isso, para gravar, o sinal está até ruim, né? Caiu um pedaço, mas Uhum. dá para a gente manter aqui a entrevista. E se você se interessar pelo assunto, está aqui. Os Homens que Mataram o Facínora, segunda edição. Qual é a editora? Eu não estou conseguindo Editora ler aqui. Realejo. Editora Realejo, que tem um Realejo. nome que lembra uma coisa, o contrário do cangaço, que em vez do som da metralhadora, o som do Do realejo, né? Realejo, Aquela aquele coisa, som né? bonito, maravilhoso, né? Bonita, é isso aí. Moacir, muito obrigado, hein? Ter despendido um pouco do seu tempo, aliás, muito do seu tempo, e para nos dar esses esclarecimentos, que eu tenho certeza vão fazer muito sucesso no canal José Lima Pinto, no programa semanal Dois Dedos de Prosa. Obrigado, Moacir. Eu que agradeço, meu caro Neumann. Grande abraço para você, para Isabel, para todos. Prazer falar com você. Estou sempre à disposição. Vamos voltar a fazer outro, porque temos assunto, Ah, sem certo? dúvida, temos sim. Quando Será um sair o prazer. filme, então,
vamos conversar com o Marcelo Felipe Sampaio, né? O Sim, diretor. E o um rapaz roteirista, que é jovem, é, o- premiadíssimo, grande é, cineasta, Marcelo. eu conheci o Marcelo Felipe dando um depoimento sobre Josef Mengele, personagem Ah, muito bem. do meu romance Mengele, a natureza do mal, Mengele, a natureza do mal, e eu dei um depoimento no filme dele. Um abraço grande, até, Inté, como eu gosto de dizer, despedindo É isso aí, Té. ao O estilo estilo sertanejo, né? ao estilo de Pajeú. É isso aí. Grande abraço. Obrigado pelo convite. Felicidades, meu caro Neumann. Até Está a para você próxima. também, sucesso, sucesso. Igualmente.